Mais uma vez, Pai do Senhor, estamos retornando para a nossa segunda aula. Retornamos mais cedo um pouquinho para compensar. E Luciana tem algumas perguntas para nos fazer antes de iniciarmos a segunda aula. Por favor, Luciana. Ok. A primeira pergunta é do Polo Goiânia, da aluna Andresa. A respeito da teofania, sempre pensei que seria o Cristo antes da encarnação, principalmente lendo Juízes 13 e 18, onde mais adiante Isaías diz em Isaías 9:6, meu nome é maravilhoso, foi a resposta do suposto anjo. Esclareça-nos, por favor. A Bíblia ou a teologia chama teofania, cristofania. Todas essas revelações da manifestação de Deus nas Escrituras, há uma opinião, mas a mais forte é que todas as manifestações é o próprio Cristo. Não existe uma manifestação de Jeová nas Escrituras, como teofania. Toda ela é Cristo. Então, o anjo que apareceu a Josué era Cristo. É uma teofania ou cristofania. O anjo de qual Isaías profetiza, que é Cristo. Aquele próprio que apareceu a Gideão, que você, quando vai ler, percebe que o anjo, ele toca com a ponta do cajado na oferta que Gideão preparou, no guisado, na comida. E anjo não usa cajado. Quem usa cajado é pastor. Aquele anjo era Cristo também. Assim, teofania ou cristofania é a pessoa do Filho se manifestando na história. Alguns rodapés de Bíblia, que é o próprio Jeová. Bíblia, rodapé de Bíblia não é Bíblia. E atualmente eu aconselharia todos os cristãos que comprem Bíblia com anotações no rodapé que tivesse cuidado. Está havendo muita propaganda que não é verdade sobre as Escrituras Sagradas. Respondendo, minha jovem ou irmã, cristofania ou teofania é a manifestação da segunda pessoa da Trindade aos homens. Agora a pergunta é do Paulo Palmares. Quando chegar no céu, veremos Deus como Ele é, como diz 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Muito bem. O irmão defendeu o texto bíblico que está aí. Embora algumas pessoas digam que nunca veremos Deus. Quero dizer algo a você. Quando Filipe perguntou a Jesus, mostra-nos o Pai e basta, ele disse assim, quem vê a mim vê o Pai. Em outras palavras, a visão dos olhos vê por fora, a visão da consciência vê por dentro. A visão que Cristo quer que enxerguemos Deus é a visão do raciocínio, do conhecimento de Deus. Por isso que Jesus disse a Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Quando chegarmos no céu, estaremos no novo corpo. Filipenses 3:21, ele transformará nosso corpo abatido num corpo semelhante ao dele, e então estaremos em condições de ver coisas e saber coisas que jamais imaginávamos que houvesse. Tem uma terceira? Tem sim, do Paulo Abreu e Lima. Gostaríamos que o professor nos explicasse o texto de Gênesis 3:8, se eles sentiam ou viam a Deus. Claro que viam e ouviam a Deus. Mas digo uma coisa a você novamente. Ninguém nunca viu a Deus. Aí você me pode perguntar, mas espera aí, professor. O texto está dizendo, está com letra maiúscula, que é Deus. A teofania, ou cristofania, a manifestação de Deus em forma angelical, estava ali para falar com Adão, para falar com Eva, formou do pó. Deus simplesmente não disse assim, faça-se do pó o corpo de Adão. 1:26, 27, soprou em suas narinas e criou. 2:7, formou do pó da terra e soprou
o que ele criou dentro do que ele formou. Então formou com suas mãos. Depois ainda pôs um sono em Adão e dividiu Adão em dois. Fez a mulher e o homem. Então havia uma pessoa diante de Adão e Eva, que ele via, ouvia e sentia. Pegava, sentia. Era Deus. Uma teofania. Tanta prova, amado, que Adão viu Deus antes e viu depois que pecou. Aí, se a gente disser que era o próprio Jeová, a Bíblia vai cair numa contradição. Um pecador ou um homem depois que entrou em pecado viu Deus. É um problema isso, não é? Não tem mais pergunta. Eu quero esclarecer aqui, que fez uma pergunta. Eu não entendi a pergunta a princípio, porque eu já estava pensando em outro assunto. Foi a de Romanos 1:20, com a de 2 de Pedro 2:9. Romanos 1:20 diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, todas as coisas que são criadas são provas que Deus existe. Em outras palavras, Deus prova ao incrédulo, ao ateu, que ele existe pelas coisas que são criadas. Então eles ficam inexcusáveis. Ele não pode dizer, eu não acredito, eu não vi, eu não sei. Ele não pode dizer isso, porque o raciocínio, a consciência dele diz que existe uma mente superior. Quanto a 2 de Pedro 3:9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Não é a mesma coisa. Esse versículo do 1:20 de Romano não está interagindo com esse de 1 Pedro 3:19. Este, não querendo que alguns se percam, observe, existe a igreja e existe pessoas que vão se perder. Ele está apelando para aqueles que vão se perder. Não é um grupo de pessoas que formou a igreja e Deus quer que alguns deles, dos pecadores, venham para entrar e o restante que se perca, não. Esse que alguns se percam são os que não são salvos. Então os que são salvos já estão salvos. Então ele, repetindo, não retarda a sua promessa e está esperando pelo restante das pessoas que precisam aceitar Jesus como Salvador. Elas não vêm, vão morrendo e vão selando o seu destino. Assim, a promessa que parece ser retardada, na verdade, é uma oportunidade a todos os homens, ou seja, alguns que a Bíblia fala. Então nós vamos começar a nossa segunda aula. Os objetivos: estudar ou pesquisar sobre os nomes de Deus, no Antigo como no Novo Testamento. O nosso objetivo é os nomes de Deus no Antigo Testamento, os nomes compostos de Deus, Yahvé, o Deus Redentor, os nomes compostos de Yahvé e os nomes de Deus no Novo Testamento. A melhor definição de quem é Deus se encontra no Catecismo de Westminster, que diz: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Nós podemos dizer isso sobre Deus, porque as Escrituras Sagradas, tudo isso está nas Escrituras. Assim, quem escreveu, quem ditou para se pôr nesse catecismo, não adivinhou, não raciocinou. Ele simplesmente encontrou na Bíblia tudo isso que está escrito aqui. Ele entendeu tudo isso e colocou, mas tudo está na Bíblia. Mas mesmo assim, ninguém pode compreender a pessoa de Deus. Como pode compreender? Deus não é um espírito, é espírito. Infinito, eterno e imutável. Nós somos seres imutáveis. Então, a gente, para entender o que é imutável, precisamos fazer uma profunda reflexão. Assim, a definição bíblica pode formular-se pelo estudo dos nomes de Deus. Por que se começa o estudo dos nomes de Deus pelos nomes?
Porque quando a Bíblia começa a ser escrita, logo em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: a princípio Elohim criou os céus e terra. Se começa pelos nomes. Depois se estuda os atributos, como veremos na aula terceira. Assim, atributos revela aquilo que Deus é em sua eternidade, no seu ser. E o nome de Deus revela aquilo que Deus é no seu caráter, o Deus em ação. O nome de Deus nas Escrituras significa muito mais do que uma combinação de sons, representa seu caráter revelado. Não é difícil o aluno, como a minha pessoa e outros, ouvirem nos cultos: Deus, a palavra essa significa essa significa essa. É mais um exercício verbal. Na verdade, o ouvinte praticamente não entendeu nada. Porque simplesmente diz: Jeová Jireh, o Deus que vai prover. Jeová chama, aí começa a falar Jeová, mas não há uma explicação, não há uma compreensão disso. Porque os nomes de Deus falam daquilo que Deus é, do caráter de Deus. É a revelação de Deus em evidência. Eu posso adiantar a você, meu querido, que Jeová Jireh não é o Deus que provê, é o Deus que vive provendo. Jeová Rafá não é o Deus que cura apenas, é o Deus que vive curando, que está curando. Se não está curando aí entre vocês, nem está aqui, mas está curando em algum lugar. Ele nunca deixou de curar. Deus nunca deixou de prover. Em outras palavras, Deus não fez, Deus está fazendo. Deus não existe, Deus é. Se Deus é, Ele é sobre todas as coisas. Deus revela-se a si mesmo, fazendo-se conhecer ou proclamando o seu nome. Apesar de vários nomes, o nome pelo qual Deus é conhecido é o Senhor. Êxodo 6:3, 33:19 e 34:5-6. Adorar a Deus é invocar, ou seja, clamar, dizer que Ele é grande. É temer a Deus, Deuteronômio 28:58. É louvar, segundo Samuel 22:50. E o louvar aqui não é apenas o louvar com os lábios, é bem dizer, como está mais na frente escrito. E glorificar, Salmo 86, versículo 9, seu nome. Assim, é invocar, é temer, é louvar e glorificar. Tudo isso é falar no nome de Deus ou dizer quem Deus é. Tudo isso envolve, inclusive, o respeito. Observe, é sacrilégio tomar o nome de Deus em vão. Êxodo 20:27. As pessoas têm um negócio de dizer por aí: eu juro pelo meu filho, eu juro por não sei quem. Às vezes é uma mentira que ele põe ali o nome da esposa ou do filho, até do próprio Deus, para contar uma mentira ou para a pessoa pensar que ele está falando a verdade. Ele pode até fazer isso, como muitos fazem, mas isso é perigosíssimo e é sacrilégio. É um pecado terrível contra Deus. Então é sacrilégio tomar o nome de Deus em vão, Êxodo 20, versículo 7, ou mesmo profanar ou blasfemar seu santo nome. Porque quem blasfema, quem comete sacrilégio ou profana o nome de Deus, está fazendo isso contra aquilo que Deus está fazendo, contra os benefícios que Deus está trazendo para a humanidade. A reverência santifica e bendiz o nome de Deus. Reverenciar é ter respeito, reverenciar é honrar, reverenciar é sentir um profundo temor misturado com respeito sobre Deus. O nome do Senhor defende o seu próprio povo. Observe que o nome dele defende o povo. Como é que um nome pode defender o povo? Porque o nome de Deus é Deus em ação. É Deus trabalhando, é Deus fazendo. Assim, qualquer povo que tem o nome de Deus na sua vida, é um povo que tem um escudo protetor. Por isso que em Israel diz que o nome do Senhor é a bandeira. Davi, quando enfrentou Golias, disse: eu vou a ti em nome do Senhor. Jesus nos deixou dizer, quando expulsasse demônio, orasse por enfermos e outros mais, fizesse no seu nome. Ou seja,
naquilo que ele não para de fazer. Repetindo, Deus pode até não estar fazendo aí agora aquilo que você espera, mas está fazendo em outro lugar. É Deus em ação. Assim, a reverência santifica e bendiz o nome do Senhor. O nome do Senhor defende seu próprio povo, e por amor do seu nome não nos abandonará. Deus respeita-se a si próprio. Assim, ele se respeita, ele ama, ele sabe que ele é. E por amor do que ele faz, por amor da sua obra entre os homens, ele jamais abandonará seu povo. O homem por si só é um ser amado por Deus, mas tão amado que Deus jamais deixou o homem só. Assim que ele pecou lá no Éden, Deus providenciou o escape. E como providencia escape, e providenciou em Cristo escape para todo ser humano que deseja ser salvo. O termo Senhor do hebraico Yahvé, do grego Kyrios, do latim Senhor, é um título de reverência. E ao referir-se a Deus, denota o seu poder e soberania sobre tudo que existe. Salmo 24, versículo 1. No Antigo Testamento, este era o nome com que os profetas nomeavam o Deus de Israel, o Senhor. Êxodo 15, 1, Isaías 43 e 10 e Jeremias 2 e 2. E não apenas como um Deus daquela nação, mas também como soberano de todos os povos. A gente vê isso também em Êxodo 19, versículo 1 a 7, lá pelo versículo 5, 6, 7. Deus manda Moisés dizer a Israel, a congregação: se diligentemente me obedeceres, vocês serão nação eleita, povo santo, sacerdócio real, porque toda a terra é minha. Em outras palavras, Deus escolheu Israel para abençoar todos os povos. Israel está encostado. Chamou a igreja, 21, 43 de Mateus. Jesus disse para Israel: o reino de Deus será tirado de vós e dado a outro povo, que é a igreja. Pedro diz: vocês antes não eram povo, mas agora vocês é povo santo, nação eleita, sacerdócio real. Então, a conquista das nações está agora a cargo da igreja, para mostrar que Deus não é somente Deus da igreja, nem Deus de Israel. Deus é Deus de todas as nações, de todos os povos. Os nomes de Deus expressam as qualidades do seu ser por inteiro, enquanto seus atributos indicam vários aspectos do seu caráter. Ou seja, se você tem uma pessoa em quem você confia e você precisa urgentemente de uma ajuda dessa pessoa, qualquer tipo de ajuda, se você tem confiança, e a pessoa tem condições de fazer isso, e você tem confiança, se ele souber da sua necessidade, ele o ajuda, isso está revelando o caráter dessa pessoa para você. Para você. Eu tenho, só abrir um parênteses, meu amado, que é mais uma ilustração. Eu tenho um manozinho, meu irmão, é mais velho que eu, 2 anos. Está até na minha casa, vai passar uns dias aí. Volta novamente para o Rio a semana que vem. Nós ficamos órfãos muito criança. E passamos vários tempos juntos. E meu irmão cresceu. E me lembro, ele tinha uns 20 anos mais ou menos. Nós estávamos num restaurante lá no centro de Recife. E quando nós estávamos almoçando, entrou um pedinte, sujo, mal cheiroso, barbudo. Aquele tipo de pessoas que ninguém quer junto quando se está comendo. E lá vem o dono do bar: sai daqui, sai daqui, sai daqui. Meu irmão, quando olhou, que viu o que estavam fazendo, disse: não, peraí. O senhor vai botar ele para fora por quê? Não, porque ele não vem comer, ele vai comer, senta aqui. Aí mandou ele sentar à mesa conosco e mandou pôr almoço para aquele homem. Eu sempre vi meu irmão fazer isso em toda a sua vida. Ele é desta maneira. Isso faz parte do caráter dele. Não faz parte do caráter dele dar um pedaço de pão a um parente. Faz parte do caráter desse meu irmão dar um pedaço de pão a quem está com fome, bastante ele ter no bolso. Então, isso é conhecer uma pessoa naquele espaço, naquela área. Com Deus, como ele faz tudo pelo ser humano, os nomes de Deus revelam suas qualidades por inteiro.
tudo aquilo que Deus faz, diz aquilo que Deus é. Tem alguma pergunta? Temos sim, do Paulo Palmares. Sim. Em Mateus 24:36 diz: porém naquele dia e hora ninguém sabe. Desculpa, vou falar mais uma vez. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O Senhor explicaria este versículo? Quando Jesus disse isso, não sabia como homem e como Deus sabia? Querido, nós vamos ver, inclusive, na aula sobre Cristo, que é as duas últimas, que Jesus, ele não usou os seus atributos, independentemente de Deus. Ou seja, quando ele se fez homem, ele continuou com tudo que ele era Deus. Só que certos atributos, os atributos de Deus, ele não ousou usá-los, porque ele era um homem, ele fazia uma obra humana. E agora, em alguns momentos, Deus deu ou permitiu que ele usasse atributos. Por exemplo, quando ele perdoou pecados, assim como ele perdoou pecados, quem perdoa pecado é Deus. Mas a luta de Jesus contra o mal foi uma luta humana. 10:38 de Atos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, a luta com Satanás era por unção divina pelo Espírito Santo. Agora, repetindo, em alguns momentos, Jesus usou os atributos dependendo de Deus, porque Deus permitia isso. Não porque ele agia como Deus. Correto? Assim, quando Jesus disse, e ele estava em forma humana, no ministério terreno, ele disse: daquele dia e hora ninguém sabe, a não ser o Pai que está no céu. Ele, se ele quisesse saber, naquele dia, naquela hora, ele usaria atributos ou pedir: meu Pai, me diga. Mas, repetindo, 2:5 de Filipenses, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele simplesmente não quis usar, ou ele não se permitiu usar o atributo da onisciência. Então ele, como homem, ele não podia saber. Só podia saber como Deus. Daí, ele desejou não saber e nem quis saber. Então, naquela hora, naquele momento, ele não sabia. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, disse ele: todo o poder me é dado no céu e na terra. Ele sabe tudo, conhece tudo, está em todo lugar. Tem mais alguma pergunta? Os nomes de Deus no Antigo Testamento. Nome nas Escrituras Sagradas se refere ao caráter, à personalidade da pessoa. Mas é muito mais que isso, como veremos. No processo de revelação, os nomes de Deus são os meios de apresentação do seu ser, ou seu caráter. Quando Deus diz o nome dele, fala do nome dele, ele está falando do que ele é, do que ele faz, do que ele trabalha. Que como os atributos descreve sua essência. Qual é a qualidade de Deus? Deus é onipotente. Qual é uma essência divina? É a bondade. Qual é a outra essência? É amor. Os irmãos percebem que esses atributos, eles são qualidades da sua essência. Não é algo ativo, é aquilo que ele é. Então, os nomes de Deus revelam o seu caráter, a sua ação. Enquanto atributo, revela a essência, nomes revela ele agindo, demonstrando aquilo que ele é. A bondade de Deus, como pode ser demonstrada? Ele agindo. A onipotência de Deus, como é demonstrada? Ele agindo. Como é que Deus demonstra a sua misericórdia? Agindo. Inclusive, o atributo do amor, o atributo da misericórdia, o atributo da bondade de Deus, faz tudo parte do seu ser moral. Com amor, ele ama o homem pecador. Mas o amor é um dispositivo para a misericórdia. Então, ama o pecador e a misericórdia é destinada aos miseráveis. Assim, quando Jesus, Deus, salva um pecador, ele usou
o amor para amá-lo e a misericórdia para trazê-lo. E a palavra misericórdia, vocês devem saber, vocês estudam a Bíblia e lêem outros livros, é composta de duas palavras. Miseri, ou miserável, e cardia. Misericórdia, ou misericardia. Quando o cego que estava esmolando à beira do caminho lá em Jericó, 10, 47, 48 de Marcos, ele diz assim: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele estava dizendo: ó rei esperado, ó descendente do rei Davi, dono do trono de Israel, leve este miserável dentro do seu coração. Porque o cego não podia se curar. Aí Jesus mandou chamar o cego. Sabe por que ele mandou chamar o cego? Porque ele é rei. Assim, os nomes de Deus revelam o seu caráter, apresentam o seu caráter. E os atributos descrevem a sua essência, aquilo que ele é. Nomes compostos de Deus. Há uma diversificação na apresentação do nome de Deus. Ou seja, o nome de Deus é só um. Mas, neste nome de Deus, existe várias diversificação que compõe naquilo que ele trabalha, como nós vamos ver. Por exemplo, Elohim é o plural de El, que significa aquele que é forte. Observe, El significa aquele que é forte. Se El significa aquele que é forte, Elohim significa aqueles que é forte. Por isso que algumas vezes você vê a palavra como poderoso e Elohim como poderosos. Por isso que se entende a Trindade, porque está escrito lá em Gênesis 1:1. No princípio Elohim criou os céus e a terra. Ali é plural. A princípio, poderosos criaram céu e terra. Daí, os pais da igreja, inclusive Tertuliano, entender que falava de uma triunidade, da Trindade divina. Repetindo, Elohim é o plural de El, que significa aquele que é forte. Na Bíblia, como em Gênesis 1:1, apresenta-o como o Criador dos céus e da terra, lembrando assim a Trindade, como já falei. Aparece 2.200 vezes no Antigo Testamento. Este é o nome de Deus utilizado quando se trata de soberania divina ou em grandes operações. Está aí Gênesis 1:1, Deuteronômio 5:22, Salmo 68:7, Isaías 45:18, 54:5, Jeremias 32:27. Tudo isso está falando do nome de Deus, tratando dele, operando, fazendo grandes obras na terra. Mas também existe Elohim, ou Deus, ou deuses, no paganismo. Porque a palavra Deus é um termo genérico. Daí, deuses e Deus. Deus com E maiúsculo, estamos falando do Todo-Poderoso. E Deus com E minúsculo, estamos falando de deuses pagãos. Diz Heber Carlos de Campos. Letra A. Porque o nome El é genérico, ele aparece frequentemente com outros nomes para ajudar na distinção entre os deuses verdadeiros e os falsos deuses das religiões estranhas de Israel. Daí, El sempre será acompanhado de um outro nome para mostrar que se está falando do Deus de Israel e não de deuses de nações. Isto é, El, que designa força e poder, é o nome básico de Deus, que entra na composição de muitas nomenclaturas que identificam e qualificam seu caráter e a sua natureza, como no período patriarcal usou-se muito o composto El Shaddai, todo-poderoso. El poderoso, como já vimos. Shaddai, todo-poderoso. Se fosse Elohim, ou Elohim Shaddai, era todo-poderosos. Estava falando da Trindade. Aqui está falando de Deus, na sua pessoa, que destaca o poder de Deus. Foi o nome que Deus usou para se revelar pactualmente com Abraão em 17:2, quando Deus exigiu de Abraão a circuncisão. Por isso esse composto ficou conhecido como o nome do pacto. Os patriarcas encorajavam seus ouvintes ao lembrar esse nome. Só, acredito que dá tempo, só para lembrar o nome do pacto. 17 de Gênesis, do livro do Gênesis, traz um assunto muito interessante.
Deus tinha feito um pacto com Abraão no capítulo 15, dizendo a Abraão que ele ia ser pai de um filho e reis sairiam dos seus lombos. 15 de Gênesis. No capítulo 17, Deus faz mais um pacto com Abraão, que interage com o pacto do capítulo 15. Ele diz assim para Abraão: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vou fazer um pacto com você. Pacto de sangue. Isso para Abraão foi incrível. Para o povo primitivo isso era incrível. Porque pacto de sangue, nas tribos naquela época, eles cortavam e pingavam numa tigela o sangue, as duas pessoas, e misturavam o sangue, cada um bebia um gole. E eles ficavam sendo irmãos de sangue. Assim, se dois chefes de tribo, cada misturasse o sangue, ou melasse e lambesse, eles misturavam o sangue, se tornavam parentes. Quando Deus disse a Abraão que ia fazer um pacto de sangue com ele, Abraão caiu com o rosto em terra. Quando ele caiu com o rosto em terra, Deus disse para Abraão, se você vai ver, você vai circuncidar todos os seus descendentes. Os irmãos lê que no outro dia Abraão circuncidou toda a sua casa, o povo que estava com ele. E seria exigido o derramamento de sangue. Aquilo ali era uma prova de que Deus prometeu a Abraão uma descendência, como as estrelas do céu e a areia do mar. E antes que a descendência viesse, só Ismael já tinha 13 anos, tinha nascido. Isaac nasceu mais ou menos uns 10 anos depois, ou mais. Deus está dizendo: olha, o filho que eu vou te dar vai ser milhões de pessoas. E o pacto é esse, circuncisão. Então, o pacto da circuncisão, no capítulo 17, é uma comprovação, ou um complemento do pacto do capítulo 15, quando ele disse que ia ter um filho. E, além do mais, Deus se tornou parente de Abraão. E quando é que Deus derramou o sangue? Eu falei aqui que eram dois chefes, cada um derramava o sangue. Deus exigiu que Abraão derramasse o sangue, e Abraão derramou. Deus derramou o sangue dele 2000 anos depois na cruz do Calvário. Abraão derramou lá, capítulo 17 de Gênesis. Mas Deus derramou o seu sangue no seu filho Jesus 2000 anos depois. Mas cumpriu o pacto. Todas as vezes que Deus se revelava, ele dizia: sou o Deus de Abraão. Ou seja, Deus, irmão, isso é extraordinário. Deus acrescentou ao seu nome o nome de Abraão. Isso foi pouco. Deus ainda acrescentou o seu nome e o nome de Isaac. E ainda foi pouco. Ainda acrescentou ao seu nome o nome de Jacó. Por isso que quando Deus apareceu a Moisés no sarçal, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Foi um pacto que Deus fez com eles. Era como se tivessem se tornado parentes. Claro que isso é uma metáfora, mas como se tornassem parentes um do outro. E Deus honrou isso. Assim, ele acoplou o nome dos 3 patriarcas ao seu nome. Por isso que ele diz: sou o Deus de Israel. Sou o Deus do meu povo. Assim, por isso esse composto ficou conhecido como o nome do pacto, assim então, como já vimos. Os patriarcas encorajavam seus ouvintes ao lembrar esse nome. Gênesis 28, 1 a 4, 43, 14 e 48, 3. Assim, El Shaddai aponta para o poder que Deus tem de cumprir o que prometeu, pois designa o seu poder absoluto. Deus lembra esse seu nome a Moisés: eu sou o Todo-Poderoso. Deus não está simplesmente fazendo propaganda de si. Deus não está fazendo propaganda de si. Deus queria colocar na mente do povo: eu faço isso. E quando ele dizia isso, ele realizou. Os milagres de abertura do mar, do maná, por chover 40 anos no deserto, das cordonizes, das vitórias. Se o homem puder pensar, se eu fazer uma reflexão mais profunda, eu vou ver, queridos, que só de homem de guerra tinha 603.550 homens quando saiu do Egito. 603.550 homens. E para cada homem existia pelo menos mais 3 pessoas. A esposa, um filho, uma filha, quem sabe uma mãe. 6 vezes 3, 18, 2 milhões a 2 milhões e 500 mil pessoas. Esse povo caminhou no deserto por 40 anos. Comeu,
bebeu, calçou e se vestiu. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele evidenciou, mostrou quem era nos milagres. Que Deus não faz milagre apenas para dizer que faz milagre. Ele faz milagres e fez milagres para mostrar quem ele é. Não o que ele fez, que ele continua fazendo. Eu sou isto aqui. Não deixei de ser isto. Se o nome de Deus diz aquilo que ele é. Tem alguma pergunta? Temos sim, do Polo Petrolina. Pois não. No momento do arrebatamento, os vivos morrem para poder atingir o estágio glorioso, ou será transformado sem passar pela morte física. Filipenses 3:21, do aluno Rodrigues. No arrebatamento da igreja, querido, os mortos ressuscitarão num novo corpo, ou melhor, a poeira. Você já deve saber o que é o clone. O clone é a transformação de uma célula viva num corpo de igual da pessoa. Tudo que é natural, se pegar uma célula de uma pessoa viva e fizer, de algo vivo, fizer um clone, aquilo que é natural aparece no corpo. O corpo humano, ele vira pó. Naquele dia, o Espírito Santo sabe onde está cada partícula do pó que pertenceu àquele corpo. Com seu dedo de poder, tocará, e aquele partícula de pó voltará a ser o corpo do indivíduo num corpo semelhante ao de Jesus. Isso é os mortos. Quanto aos vivos, será transformado. Em outras palavras, nós não teremos outro corpo. Este corpo será transformado. Nós não morreremos para ser transformados. Nós seremos transformados vivos. Por isso, capítulo 1 de Efésios, ali há 3 demonstrações do poder de Deus. Poder da revelação, poder da iluminação e poder da ressurreição. Dizem os eruditos que o poder da ressurreição é o mais poderoso, a mais poderosa demonstração do poder de Deus. Por quê? Porque ele disse lá no Éden: porquanto és pó, e em pó te tornarás. E não houve uma profecia dele ao contrário. Mas quando Cristo morreu na cruz, Deus passou por cima daquela palavra do Éden, ressuscitou Cristo. E nós, disse Paulo em 15 de 1 de Coríntios, nem todos morreremos. Olha para aí. Versículo 51, 52. Mas arrebatados seremos a encontrar o Senhor dos ares. É um poder extraordinário. Tem outra? Temos sim, do Polo Vitória. Professor, Deus mata. O Deus matador expõe um Deus vingativo e cruel. Como conciliar com o Deus amoroso e misericordioso? Aluno Misael. Muito bem pela sua pergunta. Eu queria que você tivesse uma sala de aula presencial para a gente demorar uns 30 minutos nesse negócio. Observe, querido. A vida está em Deus. O salmista Davi disse assim: se não fosse as tuas muitas misericórdias, há muito estaríamos consumidos. Ou seja, ninguém morre enquanto a misericórdia de Deus está sobre ele. Se Deus retirar a misericórdia de sobre a pessoa morre. Assim, a ação de matar, o cometer, o matar de Deus, Deus agindo para matar, não precisa fazer isso. Basta retirar a sua mão de misericórdia que ele morre. Então Deus matou. Se Deus não protege, ele morre. Se Deus não guarda, ele morre. Se Deus não cuida, ele está acabado. Assim, não precisa Deus agir, cometer a morte, ou matar a pessoa. Basta apenas retirar sua mão, que o indivíduo se acaba. Amém? Deixe-me passar para outra, tá certo? Vejamos 3 nomes compostos de El, que é usado em certas combinações. El Elyon significa o Deus Altíssimo, o Deus que é exaltado sobre tudo e que se chama Deus ou Deus. Observe, El Elyon significa Deus Altíssimo, o Deus que é exaltado sobre tudo que se chama Deus ou Deus. É direcionado justamente para esse ponto. O termo Altíssimo fala do caráter transcendental, ou seja, daquilo que nós não compreendemos, daquilo que nós não vemos, mas que existe. E elevado de Deus em relação a todas as coisas. É nesse contexto que Abraão, paganismo, ele reconhece que Deus, ele é o dono de tudo, o maior,
Então, se ele é o maior, ele tem tudo, ele fez tudo, tudo é dele, eu tenho que prestar conta de alguma coisa, eu tenho que agradecer. Aí Abraão vai e paga o dízimo, reconhecendo a Deus, Jeová, como Deus Altíssimo. Observe, é nesse contexto que Abraão paga o dízimo, 14 e 20 do Gênesis, ao retornar vitorioso de uma batalha, reconhecendo Deus como possuidor de todas as coisas. Assim, o dízimo é um reconhecimento daquilo que Deus nos deu. Se você olhar no livro de Levítico, vai ver que as pessoas traziam dízimo para os sacerdotes, para eles sobreviverem. Mas havia certos percentuais do dízimo que o sumo sacerdote tirava 10% do dízimo que recebia e ainda queimava para o Senhor. Assim, o israelita dava 10% para os sacerdotes sobreviverem. E o sacerdote ainda tirava uma parte daquilo que ganhou como dízimo e queimava diante do altar, que era: o povo reconhecia os sacerdotes como homem de Deus e oferecia dízimo aos sacerdotes por saber que Deus é o possuidor. E o sacerdote ainda fazia isso. Daí Abraão nos dá esse primeiro exemplo. O nome aponta também para a soberania de Deus. Se ele é Altíssimo, é Deus dos deuses, é Deus sobre todas as coisas, é possuidor de tudo, logo ele é soberano. Ninguém, nada está acima dele. O El Shaddai, certo? Já vimos o Deus que é suficiente para as necessidades do seu povo, o poderoso, o todo-poderoso. Se o nome poderoso pode tudo, o El significa, o El, que é o poderoso, significa tudo, e o Shaddai é todo. Poderoso, ele pode. E Shaddai, todo poderoso, ele pode tudo. Assim, o Deus que é suficiente em todas as coisas para a necessidade do seu povo. Êxodo 6:3. El Olam, o eterno Deus. Gênesis 21:33. O Deus eterno. Ou seja, nem tem princípio e nem tem fim. No Antigo Testamento só há duas referências a esse nome. Em Gênesis 21:33, Isaías 40:28. Este nome aponta para a eternidade, imutabilidade e constância do ser de Deus. Herman fala sobre isso. Observação: afora o nome El e seus compostos, existem outros nomes aplicados a Deus no Antigo Testamento. Um deles é Adonai, cujo significado é Senhor, Mestre, Possuidor, como veremos no próximo slide. Tem alguma pergunta? Temos sim, do Paulo Palmares, do aluno Ismael. O professor nos explica o texto de Marcos, capítulo 2, versículo 10, que diz: ora, para sabais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Nos explica a expressão ou palavra Filho do Homem e não Filho de Deus. Muito bem, querido. Jesus é chamado na Bíblia 4 vezes filho. O em 1 de Mateus, filho de Abraão, filho de Davi. É chamado Filho do Homem 15, Filho do Homem 26:64 de Mateus. E Filho de Deus, 1 João 3:8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Assim, cada nome de Deus, de Jesus, cada filiação de Deus, tem uma conotação. Filho de Abraão, irmão de todos os descendentes de Abraão. Por isso que quando ele pregava, ele ia na casa dos judeus, ele veio para os seus. Filho de Davi, quando clamava filho de Davi, Jesus socorria essas pessoas. Ele não socorreu a mulher cananeia, porque ela não era descendente de Abraão, certo? Mesmo ela chamou o filho de Davi, mas não era descendente de Abraão. Logo, ele não tinha responsabilidade com aquela mulher. A responsabilidade veio quando ela pediu por fé. Assim, filho de Deus é que ele é, na verdade, filho de Deus. E filho do homem, fala-se de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Quando Daniel tem uma visão, diz assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite e vim vindo sobre o filho do homem. Vim vindo sobre as nuvens do céu, um semelhante ao filho do homem, e a ele foi dado o poder e a glória, e ele reinou pelos séculos dos séculos. Esse
essa passagem de Daniel 7,13 está relacionada a 26,64 de Mateus, quando Jesus estava sendo interrogado por Caifás e Anás, e perguntaram-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, tu és o Cristo? Aí ele diz: tu dizes que é, asseverando que ele era Cristo. Aí ele complementa: em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Agora eu vou responder sua pergunta. Os judeus não acreditavam que o Messias era Deus. Na obra que vai ser lançada agora em janeiro, é Jesus de Nazaré o Messias, fala sobre isso, pela Bereia. Então, os judeus não acreditavam que o Messias era Deus. Não acreditavam nisso. Portanto, Jesus está dizendo que é o Messias. Observe. Para você ver que o Filho do Homem, ele está dizendo que é Messias. E dizendo que o Messias é Deus, defendendo sua deidade. Perdoado-te são os pecados. Aí, o grupinho dos céticos, dos incrédulos, não acreditaram. E aquilo que Jesus disse era para eles balançar dentro da alma dele, para eles questionarem, para Jesus ter a outra palavra. Repetindo, ele disse que era o Messias, dizendo que era filho do homem, e disse que era Deus, ao dizer: perdoados são os pecados. Aí questionaram: já vi um homem perdoar pecado? No coração, observe, que filho do homem, ele dizia que era o Messias, mas o Messias não era Deus. Aí ele mostrou que ele era o Messias e que ele tinha poder para isso. Aí ele disse: para tu saberes que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, qual é o mais fácil? É dizer: perdoados são os pecados, porque você não está vendo que o pecado dele foi perdoado ou não. Ele está perdoado, embora você não veja. Por isso que você não crê. Ou agora você vai crer, querido. Ou dizer: levanta, toma a tua cama e anda. Se eles não creram que os pecados estavam perdoados porque não viram os pecados limpos, pelo menos eles viram que o milagre aconteceu. Portanto, se o milagre aconteceu conforme o Messias falou, aquele Messias podia perdoar pecado. Tem outro? Temos mais uma do Polo São Lourenço. Então podemos dizer que o pacto só foi finalizado na cruz? Aluno Eduardo. Muito bem, querido. Isso é lindo, né? 2000 anos depois, o pacto foi na cruz. Aí fica essa discussão boba de certos teólogos: a lei foi antes ou depois da graça? Queridos, a graça começou lá no capítulo 17 e complementou no Calvário. E a lei foi dada entre a circuncisão de Abraão e a cruz do Calvário. A graça sempre esteve presente. O amor imerecido, a bênção que ninguém merece. Já vimos isso aqui. Letra D. Adonai, Senhor, Mestre Possuidor. Adon também se aplica às autoridades. Na verdade, ao lermos antigas obras, veremos que quando alguém chegava, as pessoas se prostravam diante dele, e dizia Adon ou Adonai, chamando aquela pessoa de Senhor. Foi a partir do ano 300 antes de Cristo que os judeus passaram a pronunciar esse nome com o sentido de meu mestre Senhor. Por essa época, ao nome, o tetragrama, né, Jeová, foram acrescentadas as vogais de Adonai. E ao que parece, porque não há certeza absoluta, passou a ser pronunciado Jeová. No TM. TM é texto maçorético. Ou seja, quando os judeus foram cativos para a Babilônia, em 606 na primeira leva do cativeiro, em 597 na segunda leva do cativeiro, em 586 na terceira leva do cativeiro, eles ficaram com medo de perderem a pronúncia de Deus, porque chamava o Hashem. E o povo, os judeus, iriam esquecer. Então ele pegou o nome Adonai e colocou no tetragrama. A princípio era Ahová, mas o som gutural da garganta judaica não dá para pronunciar, e colocaram o E.
aí ficou Jeová. Observe que se aportuguesa muito. Jeová, Jeová, e é tanto nome que se pronuncia, por isso que se perde a pronúncia. Na verdade, a gente pode chamar Jeová, ou Jeová, ou Yahvé. No TM é o texto massorético. É a Bíblia hebraica, ou seja, de Gênesis a Malaquias, parafraseada. A Bíblia hebraica, de Gênesis a Malaquias, com acréscimos, porque a Bíblia hebraica, antes do cativeiro babilônico, ela não tinha vogais. E quando os massoretas colocaram sinais, como a professora Ana Cândido, de grego, já deve ter falado para vocês, colocaram sinais nas palavras hebraicas para se aprender a pronúncia. Também colocaram no tetragrama de Deus, no nome de Deus, e ficou... pegou o termo Adonai de Senhor, emendou com o tetragrama e ficou Jeová. Assim, Deuteronômio 17, Adonai é usado como governador de todas as coisas. Lembre-se que falamos que as pessoas se ajoelhavam diante se prostravam diante do seu Senhor e diziam: ó Senhor, que era o dominador de tudo, quem comandava a fazenda, ou comandava a cidade, ou comandava o grupo. Assim, Adonai é usado como governador de todas as coisas, revelando a superioridade de Deus em relação a outros deuses. Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Eu vou explicar o que eu acabei de ler. D1. Moisés usa 2 dos nomes do Senhor na frase. Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Deuteronômio 10, 12 a 22. Ele usa o nome Yahvé, traduzido em nossas versões como Senhor. E então, ele muda para Adon, também traduzido por Senhor, quando fala do Senhor dos senhores. Ou seja, ele diz assim: Yahvé é Adon. Yahvé é Deus dos deuses. E Adon ou Adonai dos senhores. Ele usa os 2 nomes. Repetindo, ele usa o nome Yahvé traduzido em nossas versões como Senhor. E então ele muda para Adon, também traduzido por Senhor, quando fala do Senhor dos senhores. Resultado: Yahvé é Yahvé dos deuses. E Adonai ou Adon é Senhor dos senhores. Correto? Assim ele usa os 2 termos de Deus para mostrar que ele é Deus numa área e usa outro nome para dizer que é Deus na outra área. É Deus de todos os deuses e Senhor de todos os senhores. Quando ele diz Adon é o Senhor dos senhores, ele quer dizer que o Deus de Israel é superior aos deuses das outras nações, afirmando que Adonai é maior do que qualquer outro Deus que os homens viessem adorar. Então, nenhum nome de Deus está na Bíblia simplesmente para pronunciar. É que nós, quando oramos a Deus, nós falamos vários nomes, pensando que todos eles significam a mesma coisa. A gente, ó Adonai, ó Jeová, ó Elion, ó El Olam, ó Chamar, ó Rafá. A gente fomos acostumados a isso, porque nós não compreendemos isso. Mas os judeus, ao pronunciarem os nomes compostos de Deus, eles não pronunciavam simplesmente numa oração comum. Eles sabiam o nome que deveriam pronunciar. Eles sabiam o nome que colocar naquela oração. É a mesma coisa que nós quando vamos orar, nós temos o defeito de dizer: ó Senhor, me ajude, eu preciso disso. Observe, ele é Deus, ele é Senhor, ele é amigo, ele é Pai. A Deus se adora, ao Senhor se serve, ao amigo se presta serviço, ao papai a gente pede tudo o que precisa. Na verdade, a oração deve começar: ó Deus, tu és meu Deus, eu te adoro. Ó Senhor, tenho feito conforme tu tem mandado, que ao Senhor se presta serviço, dá conta do que se fez. Ó meu amigo, queres que faça alguma coisa, Senhor? Que mandas eu fazer? Se ele disser, deu uma descansada,
Aí você diz, ó papai. Aí vem as petições que você deve pedir. Primeiro, adora. Segundo, se presta serviço. Terceiro, se entrega para fazer alguma coisa. E no quarto, você pede. Assim, quando ele diz, Adão é o Senhor dos senhores, ele quer dizer que o Deus de Israel é superior aos deuses das outras nações, afirmando que Adonai é maior do que qualquer outro Deus que os homens viessem adorar. Sobre o nome Yahvé, discole. Quando o Senhor disse a Moisés, eu sou o que sou, Êxodo 14:15, ele queria dizer, eu serei o que serei. Peraí, Deus será no futuro? Não. Ele quer dizer outra coisa, como nós vamos ver. E que esta frase é uma referência ao tetragrama Yahvé. E também podemos considerar, discole, uma abreviação da frase toda, como se as palavras fossem colocadas juntas, formando uma só. Aí Cole conclui. A frase pode significar, serei conhecido apenas através dos meus atos de salvação e minha revelação subsequente. Salvação, queridos, como vocês devem saber, o Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando a gente fala de salvação, pensa logo no céu. No Antigo Testamento, salvação tem outra conotação. Salvar da fome, salvar da enfermidade, salvar do inimigo, salvar dos problemas. Então, Deus está dizendo que seria conhecido através dos atos de salvação dele, das obras que ele iria praticar no meio de Israel. Então, quando ele é Jeová Rafá, que cura, ele é um ato de salvação. Salvar da enfermidade. Jeová Jirê está salvando da necessidade. Por isso que ele provê. Isto é, Deus viria a ser conhecido através de seus atos. Já repetimos. O nome Yahvé, o nome que revela o caráter redentor de Deus, Êxodo 3, 14 e 15. O termo Senhor, versículo 15, é usado na forma completa do nome divino Yahvé, representado pela palavra Senhor em maiúsculo. Por isso que quando a gente pega a Bíblia no Antigo Testamento, que vê Senhor escrito em maiúsculo, é porque no original está esse tetragrama, que vem para Yahvé, que na nossa versão pega esse tetragrama, ou Yahvé, Yahová, e traduz como Senhor em letra maiúscula, porque não poderia colocar ele em minúsculo. Os judeus piedosos dos séculos seguintes se esforçavam por nunca pronunciar o nome de Deus, para não incorrer em castigo por tomar o nome de Jeová em vão. Para tanto, os israelitas liam as vogais da palavra Adonai, meu Senhor, com as consoantes Yahvé, de onde aparece o termo Jeová em português. E 2. Talvez a maneira mais fácil de entender o que o nome Jeová significava para os israelitas é vê-lo à luz do que ele se tornou à medida que a história da salvação de Israel se desenvolvia lentamente. Preste atenção, a história da salvação de Israel. Separação do mundo e aperfeiçoamento. À medida que Israel ia vivendo, Deus ia se manifestando e operando, salvando Israel de inimigo, de guerra, de problema. Isso fazia parte da manifestação para Deus ser conhecido entre o povo. Para que Israel, à medida que visse os milagres de Deus, ter sempre na mente que Deus jamais faltaria com a sua promessa ou sua palavra que ele fez caso o povo obedecesse. E ele avisou antes, se desobedecer, é castigo. Se obedecer, jamais faltarei para vocês. Então, na obediência de Israel, eles conheceriam mais de Deus. Assim é conosco. Quanto mais a gente obedece, entra no altar e busca, mais a gente conhece Deus. Quer ver a gente parar de conhecer Deus? Deixar de ler as Escrituras, deixar de santificar, deixar de se interessar pelas coisas de Deus. Parou o conhecimento, só vem o esquecimento. Assim, o nome veio significar para eles o que o nome Jesus significa para os cristãos. Uma espécie de símbolo de todos os atos graciosos de Deus. Complementa a Cole nas páginas 67 e 68. A Septuaginta, que vocês já estudaram sobre isso, mostra que os judeus relutaram em pronunciar
o nome sagrado. Daí substituírem-no pelo termo Kyrios, ou com alguns escreve Curios, que é Kyrios. Na verdade, ele chamava o Hashem, que significa o nome. Tem alguma pergunta? Temos sim uma pergunta, mas antes eu quero lembrar aos monitores que a chamada será aberta às 4h50 para a marcação de frequência dos alunos. A pergunta é do Paulo Cabrobó, do aluno José Roberto. Professor, o senhor disse que Deus não mata diretamente, mas em 2 Samuel 6:7, Deus feriu Uzá e ele morreu. Aí é onde você tem que perceber uma coisa. Deus retirou a mão e ele morreu. Irmão, a morte está presente na humanidade. Não precisa Deus enviar a morte para ninguém. Você tem que entender isso. Todos nós somos doentes. Aquilo que aconteceu, o mal entrou. Se Deus matou eles dois, e o que é que faz os mensageiros do mal? Você acha que quando Deus deixa de proteger uma pessoa, o mal não chega para atacar ele imediatamente? Imediatamente. Deus não precisa cometer uma morte. Agir, você vai morrer agora, estender sua mão para matar. Repetindo, querido, basta ele retirar a sua mão de misericórdia. Basta isso. Deus não precisa agir, repetindo, para fazer o mal. Ele diz assim: eu faço bem e crio o mal. Criar a oportunidade do mal acontecer. Ele não faz o mal, ele cria uma situação em que o mal se manifesta. Se é nas guerras, se é na morte, se é na enfermidade. Aí, como ele é o dono da vida, como ele é o Senhor dos senhores e tudo está na mão dele, aí o Espírito Santo manda registrar: Deus matou. Deus matou. Então a nossa mente, porque nós aprendemos que quando alguém mata é quando alguém age contra outro. Contra outro. Aí nós pensamos que Deus agiu matando a pessoa, cometendo. Não, ele deixou de atuar. O mal que estava rondando a pessoa, pega ele e mata. Se é enfermidade, é um ataque cardíaco, o que for acontecer, acontece. Porque o mal está presente na humanidade. Mas isto é preciso ter um pouco de reflexão para isso. Entender isso. Uma certa vez nós estávamos dando um simpósio e uma pergunta veio assim: ô irmão Saulo, Deus bota câncer nas pessoas? Observe-se onde vai chegar a ideia. Eu disse: pelo que me consta, Deus não tem câncer à sua disposição para colocar em ninguém. O outro perguntou: Deus bota lepra nas pessoas? Eu digo: pelo que me consta, lá no céu não tem depósito de lepra para dar a ninguém. Então, basta o mal estar rondando em nós. Por exemplo, eu sou uma pessoa doente. Os meus órgãos internos estão abalados. Eu tenho 63 anos de idade. Se a misericórdia de Deus não vier sobre mim, uma falência de um órgão desse é rapidinho, eu morro. Aí, como Deus me tomou para ele, ou seja, Saulo, a sua existência se acaba hoje. Então, no meu pensamento, eu digo que Deus mata, mas da seguinte maneira: não é agindo para matar, é desprotegendo a pessoa, não guardando a pessoa do mal. Disse o salmista, lembrando: se não fosse as muitas misericórdias de Deus, a muitos seríamos consumidos. Vamos pensar um pouquinho nisso. Tem outra pergunta? Temos mais uma, do Paulo Petrolina, do aluno Rodrigues. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Houve um princípio na criação antes do versículo 2. O que aconteceu para a terra tornar-se sem forma e vazia? Existem várias linhas sobre isso, né? A gente também não pode. A gente falou isso em Antigo Testamento 1. A linha que diz que Deus criou tudo perfeito e após Satanás gerar o mal dentro de si e ser expulso, ele caotizou, tornou um caos. Isso entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1. Isso é uma ideia. E a outra é que Deus não fez a terra habitável
e foi trabalhando aos poucos na terra. São dois pensamentos. Então, eu não poderia afirmar a você, com certeza, qual seria o verdadeiro, porque são duas linhas muito fortes, viu? Então, a gente fica só na expectativa. Aí entra aquela pergunta de 29 e 29 de Deuteronômio. As coisas encobertas, que pode até estar na Bíblia a resposta. Mas até hoje, as brigas e as divagações continuam sem ter certeza. Certa vez eu encontrei um erudito dizer que quem disser que Deus fez a terra perfeita e depois Satanás a destruiu e Deus a reconstruiu, ele vai para o inferno. Eu escutei uma pessoa dizer isso. Isso é ser muito radical, muito contundente no pensamento. Todas as duas ideias são muito vivas entre os eruditos. Vamos passar para o próximo. Os nomes compostos de Yahvé. Yahvé Jireh, Deus proverá. Fala da provisão de Deus para com seu povo. Yahvé Mikadeshem, o Senhor que vos santifica. Enfatiza a santidade de Deus. Ele separa e santifica seu povo. Yahvé Shammah, o Senhor está ali. Revela a presença de Deus, do Senhor, no meio do seu povo. Sobre esse nome existe apenas uma referência em toda a Bíblia, em Ezequiel 48, versículo 35. Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira, denota como nossa referência para a vitória. A bandeira, quando hasteada, significa vitória, e quando tombada, significa derrota. Assim, o Senhor é a nossa bandeira hasteada. É o único nome de Deus em que nós trabalhamos nele. Nós temos imediata relação com esse nome. Quem é que leva a bandeira de Deus na terra? Israel levou a bandeira de Deus. Quem é que leva a bandeira de Deus na terra? A igreja leva a bandeira de Deus. E o que é levar a bandeira de Deus? Fazer conforme Deus exige de seus seguidores. Quando nós, a igreja, fazemos aquilo que Deus exige de nós, nós estamos com a bandeira hasteada, dizendo que somos um exército vitorioso. Então Deus é visto na nossa vida. A vida ou a bandeira hasteada é Jeová no si, o Senhor é a minha bandeira. Qualquer pessoa que elogiar a igreja, que fala bem da igreja, é porque a bandeira está hasteada. Assim, nós precisamos sempre ter essa bandeira hasteada. Israel deixou a bandeira, tirou a bandeira de cima lá do cume do pau, ficou embaixo, perdeu, desonrou Deus. Todo exército, quando vai brigar, ele leva a bandeira. Quando conquista uma colina, ele enfia a bandeira ali. Quando conquista um local, enfia a bandeira. Significa, o lugar está conquistado, quem manda aqui é tal nação. Então nós somos um povo conquistado, e em nós está o nome de Jeová, que é a nossa bandeira. Yahvé Raá, o Senhor é meu pastor. Expressa Deus como sendo a proteção, o sustento e o refrigério de suas ovelhas ou do seu povo. Repetindo, os irmãos estão vendo que o nome de Deus, para cada obra que ele faz, ele tem o nome composto. O Senhor é minha bandeira. O Senhor é meu pastor. O Senhor é a minha providência. O Senhor é a minha alegria. Então, a composição que se acopla ao nome Senhor está dizendo da ação de Deus com os homens, com a sua igreja ou com Israel. Yahvé Shalom, o Senhor é minha paz. Retrata Deus como sendo a paz e o descanso do seu povo. Paz aqui é possuir harmonia com o próprio Deus. Ser íntimo de Deus. Viver em tranquilidade com Deus. Por essa razão, os judeus se saudavam com paz seja contigo. É de paz a tua vinda? Ou seja, Shalom, o Deus da paz. G. O Yahvé Tsidekenu, o Senhor é a minha justiça. Apresenta a Deus como totalmente reto e justo em todos os seus caminhos. A palavra, quando aplicada a nós, tem a ver com o andar de conformidade com a vontade de Deus. Portanto, quando você vê um crente andar direito, você pode dizer, o Senhor está com ele, o Senhor está na vida dele. Você olha para alguém
que anda em justiça divina, você diz, Jeová Tzidkenu, Deus está naquela vida. Porque anda em justiça. Yahvé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Este nome ocorre cerca de 279 vezes no Antigo Testamento e recebe 3 significados diferentes. Êxodo 12:43, os exércitos terrestres dos filhos de Israel. Ele é Senhor dos exércitos dos filhos de Israel. Dependendo do contexto, pode significar os exércitos das estrelas e as legiões de anjos caídos. Tudo isso, Deus é quem comanda. Aí você pode dizer, mas professor, comanda o exército dos caídos? Não. Ele é o Senhor. Ele é quem comanda. Lembra-se da história de Micaías? Quem vai enganar Acabe? Os demônios se babaram para agradar a Deus, cada um que dizia alguma coisa. E Deus chegou e disse, eu já olhei, mamãe, isso é minha palavra. Deus, como é onisciente, sabia que aquelas artimanhas que aqueles demônios criariam para Acabe não ia ser efeito. Acabe era muito sabido. Mas quando o demônio disse que seria um demônio de mentira na boca dos profetas, Deus sabia que Acabe ia cair naquela enganação e disse, você vai ser bem sucedido. Não é que Deus quis, não é que Deus criou, fez o demônio fazer isso. O demônio já queria fazer. Deus apenas abriu a porta, em outras palavras, retirou a mão de sobre Acabe. O diabo chegou, ele acreditou, por causa disso ele foi levado à morte. Letra I, Yahvé Rafá, o Senhor que te sara. O termo significa restauração de uma roupa, de um edifício e saúde do corpo. Os irmãos já notaram que todos os nomes de Deus falam de todas as necessidades do homem? Necessidade para a nação, necessidade para o indivíduo, necessidade para a família, necessidade para o corpo, necessidade para a paz. Por isso os nomes de Deus, amados, revelam o caráter de Deus. O nome de Deus não é que Deus fez, Ele está fazendo. Ele está ajudando, Ele está curando, Ele está abençoando, Ele está alimentando, Ele está protegendo, Ele está dando paz. Este é Deus em ação. Por isso que Ele disse, serei conhecido pelo meu nome. J, Yahvé Elohim Israel. Significa o Senhor, Deus de Israel. Distingue o Deus de Israel dos deuses das outras nações. Juízes 5:3, Isaías 17:6. Há muitos outros nomes dados a Deus por metáfora em ambos os testamentos. Ele é rei, legislador, juiz. Observe, rei, soberano. Legislador, faz leis. Juiz, ele diz, ele faz a justiça, se está certo ou está errado. É rochedo, seguro, a rocha, é a fortaleza, é o refúgio, né? É a torre, é o libertador, é o marido e o lavrador. Tudo isso compõe o nome de Deus. Se eu quero saber se Deus é soberano, tá aí, Deus é rei. Se eu quero saber se Deus protege o fiel, tá aí, Ele é o refúgio. Se eu quero saber se Ele protege a mulher que está viúva, Ele é o marido. Olha para aí. Então, Ele é tudo. Se tem alguma coisa que não pode ser ajeitada, está cheia de altos e baixos, Ele é o lavrador. Ele vem e limpa, deixa tudinho como deve ser pronto. Então, esse é Deus. Se eu conheço e não tenho nenhuma dúvida de que Deus opera em tudo isso que faz continuamente, eu posso dizer que conheço Deus. Agora, crer é outra coisa. Então, eu só posso dizer que conheço Deus se eu ver isto, ler isto, perceber isso e crer nisso. E muitas vezes eu ter provas na minha vida de que isso aconteceu. Por isso, é preciso que peçamos a Deus que nos faça algo novo na nossa vida. Nos dê uma experiência nova. Senhor, pegue um dos nomes desse nome de Deus. Diga, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo neste nome aqui. Faz isso para tu ver o que é que Deus vai fazer.
Tem alguma pergunta? Temos sim, do Paulo Palmares, do aluno Ismael. Deuteronômio 31, 39, 32, 39. Vide agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Certo, muito bem. Não vem alterar nem diminuir nada. Eu mato e faço viver. Todos os homens que morrem, eles morreram porque Deus permitiu que morresse. Ou Deus matou. Se ele alonga a vida de uma pessoa, é porque quem não alongou, ele deixou morrer. Não quero dizer com isso, irmãos. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Para não trazer confusão. É preciso entender que o mal está presente na humanidade. Ele existe, é vivo. Se você, ao sair de casa, não orar pedindo a proteção divina, porque eu oro quando saio de casa. Deus, me guarde das astutas ciladas do diabo. Me guarde do assassino. Porque se ele não guardar, meu querido, acontece o mal conosco. Então, se alguém peca, erra, afronta Deus, sabe o que Deus faz? Não protege, Deus matou. Às vezes de morte violentíssima, às vezes de enfermidades terríveis, que blasfemou contra Deus, e nós comemos e bebemos todos os dias. Você já pensou quantas bactérias a gente bebe quando toma um refrigerante? Já pensou quantas bactérias a gente come quando come carne? Quando bebe água num copo, em algum lugar, quando toma a água na boca da garrafa? Você já viu quantas bactérias? Aquilo é enfermidade. Então nosso corpo está repleto de bactérias. Por isso, em vez de quando, o nosso corpo fica algo quebrado. Então, se Deus não nos cura, se Deus não nos guarda, se Deus não nos protege, a gente morre. E se blasfemarmos, aí ele não protege. Aí ele matou. Deixou acontecer. Este é meu pensamento. E eu acho que é o pensamento bíblico. Por isso que eu defendo isso. Os nomes de Deus no Antigo Testamento são mais títulos do que mesmo nomes próprios. Muito embora tragam em si todo o caráter dos nomes de Deus no Antigo Testamento. O primeiro é Theos, que é traduzido como Deus. É o nome divino que mais aparece no Novo Testamento. As pessoas com algum tipo de autoridade recebiam esse título. Theos, Deus. Está escrito em João 10 e 34, quando Jesus fala sobre isso. Quando aplicado a Deus, traz em si as conotações dos nomes de Deus do Antigo Testamento. Efésios, 1 de Coríntios, que é todo poderoso. Romanos 15, 33, 1 Tessalonicenses 5 e 23, Hebreus 13 e 20, que diz o Deus Redentor, que é o Deus Yahvé. Tem alguma pergunta? Temos sim, do Paulo Goiana, do aluno Cícero. Professor, 100% quer dizer total, completo. O senhor concorda com a expressão Jesus 100% homem, 100% Deus, se ele nunca pecou, havendo diferença entre ele e o homem? Querido, Deus lhe abençoe. Eu sempre gosto de lembrar na sala, se conhece um assunto, um aluno inteligente, pela pergunta inteligente que ele faz. Deus lhe abençoe. Veja mesmo. O grande perigo... essa semana eu estava dando aula e disse, olha, por favor, quando de falar que Jesus é 100% Deus, 100% homem, tenha cuidado com isso. Que é verdade, mas deve ter cuidado. Eu gosto muito mais. Jesus tinha a total natureza divina e a total natureza humana. Era 100% homem, 100% Deus. Agora, o que é 100% homem? 100% homem, Adão antes de pecar. Porque Adão antes de pecar não tinha tendência delinquente. Ele não era voltado para o mal. Como nós somos. 1 de Coríntios 10 e 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima do que pode suportar. Assim, Cristo, Jesus, era o homem perfeito. Ele não era feito eu e você. Nós não somos homem perfeito. Nós estamos caminhando para a perfeição. Romanos 8 e 29. Aos que dantes conheceu, a estes predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho.
Então Jesus não tinha essa tendência delinquente, porque ele não foi gerado pelo prazer da carne. Ele não tinha a alma caída, a tendência para o mal. Ele não tinha pensamentos malignos. A tentação de Jesus foi externa, de fora para dentro. Nós somos tentados de dentro para fora e de fora para dentro. De dentro para fora pelos nossos pecados, repetindo, 1 Coríntios 10 e 13. E os 5 tipos de pecado está logo nos outros primeiros versículos. E o tentador, que é Satanás, que vem nos assolar, nos atiçar para fazer aquilo que a gente gosta. Mas Jesus não amava, não gostava e não tinha tendência delinquente. Satanás foi tentá-lo e malhou em ferro frio. Jesus não tinha nada dentro que Satanás pudesse atiçar para Jesus pecar. Então, ele era 100% homem, semelhante a Adão antes de pecar, mas com a sabedoria 100% perfeita. Não era feito o tolo Adão. Jesus Cristo era o homem perfeito. Por isso que ele é chamado o segundo, ou o Adão segundo. Mas você está certo. Mas tem que explicar, não homem como nós. Você falou muito bem. Mas o homem perfeito como Adão era antes de pecar. Kyrios, equivalente a Adonai no Antigo Testamento, expressa alguém que governa, que rege. Pater significa pai. Esse termo não é próprio do Novo Testamento, e sim do Antigo. Está escrito em Êxodo, em Salmo, em Isaías, Jeremias e em Malaquias. Jesus é quem usa esse nome. Quando aplicado por Cristo, tem um significado restrito, pois ele é o único filho legítimo de Deus. Efésios 1 e 3, João 5 e 17 e 18. Cristo nos ensinou a chamá-lo de Pai, nosso Pai, Mateus 6 e 9, mas não no mesmo sentido de Jesus. Ou seja, enquanto Cristo é um filho gerado, os que se tornam cristãos são filhos por adoção. Como diz Gálatas 4, 4 a 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Mais uma pergunta, Luciano. Não tem mais nenhuma pergunta? Queridos, está aí em tela, até a próxima aula. Nós estamos no dia 21, dia 14 agora eu tenho aula na extensão Caruaru. Esse fim de ano é um problema, mas estamos aí dia 21 do 12 desse mês, no sábado, sempre às 10 horas, às 11 da manhã, que é o meu horário melhor que eu tenho para atender vocês. Se por acaso alguém quiser conversar comigo mais a miúde, se quiser anotar o número do meu celular, por favor, vou citar agora. Tá com a caneta na mão, escreve aí. 99 26 41 30. 99 26 41 30. Qualquer problema de o chat não tiver, ou tiver algum problema, ou o irmão quiser uma resposta mais alongada, se quiser, pode telefonar para mim, estou à disposição. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vocês só terão aula para o ano agora, né, Luciana? Só para o ano. Vocês estão de férias, eu ainda não estou de férias, ainda tem mais uma semana de aula. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Quero também mandar um abraço para meu amigo presbítero Marcos, que está no Polo de Oricuri, aí Marcos de Pubi. Um abraço. Também um abraço ao pastor Vicente e a todos os pastores que eu conheço aí do sertão. Eu queria dar um recado também, professor, para eles. Desejar um bom fim de ano a todos. Como está no calendário, hoje é o nosso último dia de aula deste ano. Então, voltamos a nos encontrar dia 4 de janeiro de 2014. Então, desejo a todos um bom final de ano para todos e até mais. Amém. Pai Santo que estás nos céus, que bom é estar diante de Ti, Senhor, falando a Tua palavra. Nos ajude, nos dê força, nos dê graça. Socorra-nos, Senhor, pelo Teu grande e poderoso nome. Ajude cada aluno, cada aluna que está por trás, Senhor, dessa câmara.
ali no polo, nos seus lugares. Abençoa, ajude, dê-lhe entendimento, para que eles, Senhor, tenha força de continuar esse curso. Para que nós, os professores, sempre ficarmos à disposição desse negócio. Abençoe também Luciana, seu esposo, seus filhos, todos que compõem a Teleporte, como também a direção da Escola Teológica, a tia Deb, e o nosso pastor presidente com todo o seu ministério. Te agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém.